Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós continuamos apresentando o padrão MVVM no NetMaui, onde veremos por que e como implementar a interface iNotify Property Change. Nas semanas anteriores, eu apresentei o padrão MVVM, mostrando o conceito e a implementação do padrão, onde nós mostramos que devemos criar uma classe para definir a ViewModel e como realizar o Data Binding, vinculando as propriedades da ViewModel com a View usando a lógica definida na ViewModel. Como eu disse na semana anterior, as implementações que nós fizemos do padrão MVVM são implementações incompletas, pois faltava a implementação da interface iNotify Property Change. No entanto, apesar disso, nós vimos que as nossas implementações eram funcionais e que, a princípio, nada estaria faltando. O problema com os exemplos usados anteriormente é que eles não exigiam a atualização da interface do usuário e apenas exibiam as informações na View. Dessa forma, nós não precisávamos enviar notificações da ViewModel para a View, pois não havia atualização na View. Então agora nós veremos um exemplo que vai exigir a atualização das informações na View e veremos que isso vai exigir também a implementação da interface iNotify Property Change. Então nesse exemplo que eu vou mostrar, a nossa ViewModel terá que enviar notificações para a View para indicar que houve alteração nas informações. E isso vai ser feito usando a interface iNotify Property Change. Como exemplo, nós vamos criar uma aplicação aqui NetMaui que vai solicitar a entrada via teclado de um nome, usando a ViewEntry, vai exibir uma mensagem de boas-vindas, usando uma ViewLabel. Nessa mensagem eu vou ter o nome e um texto. Por exemplo, bem-vindo e o nome que foi informado na ViewEntry. Então nós teremos assim que atualizar a View, implementando a interface iNotify Property Change. Então eu vou abrir aqui o projeto criado nas semanas anteriores, a solução MVVM Demo, e vou criar aqui na pasta Views, dentro da pasta MVVM, a View da nossa aplicação. Vou vir aqui em Project, Add New Item, vou selecionar a opção NetMaui, NetMaui Content Page XAML. E aqui, vou criar uma View com o nome de Saudação View. Então, nessa View, eu vou definir aqui um layout usando o Vertical Stack Layout. Vou incluir aqui um spacing igual a 20 para passar aqui os elementos que eu vou usar aqui dentro desse layout. Então eu vou usar uma imagem do boot do NetMaui. Então eu estou usando aqui View Image. Eu vou usar uma label aqui só para mim exibir aqui um texto. NetMaui MVVM. Vou usar a ViewEntry para solicitar ao usuário informar o nome. Já estou dando o bind no nome. Então já estou fazendo a implementação do padrão, né? MVVM definindo aqui o data bind na View. Aqui eu vou definir o button com o comando. Então observe que eu estou definindo o button com o nome btn saudação. Estou definindo aqui o command, dando o binding na propriedade saudação comando que eu vou criar na ViewModel. E por último aqui, eu vou definir uma label onde eu vou exibir a mensagem. Então, aqui vai ser informado o nome. Quando eu clicar no botão, eu vou disparar o comando que eu vou tratar na ViewModel. E na label, eu vou exibir uma mensagem que eu vou compor lá na minha ViewModel. Então, a lógica da View está definida na ViewModel. Então está aqui a minha View, bem simples, né? Então agora eu preciso criar a minha ViewModel onde eu vou definir a lógica da View. Então na pasta ViewModels eu vou selecionar a opção, deixa eu fechar e salvar aqui essa View, né? Na pasta ViewModels eu vou vir em Project, Add Class e vou criar uma classe que eu vou chamar de Saudação ViewModel. Então, aqui essa classe vai ser uma classe pública. Então, eu vou ter que definir duas propriedades, uma para o nome e uma para a mensagem, para mim poder atualizar a View. Então, eu vou definir aqui duas propriedades, nome e mensagem. Agora, eu vou criar o comando, a propriedade do tipo iCommand, né? Definindo aqui uma propriedade do tipo iCommand, que eu vou chamar de saudação command.
Aqui eu vou definir o set como private. E agora eu vou criar o construtor da classe. Então nesse construtor eu vou criar uma instância do meu comando, passando um método saudação cmd. E nesse método é onde eu vou definir a lógica que vai compor a minha mensagem. Ó. Vou exibir aqui o texto bem-vindo com o nome. Então ó, eu poderia definir outro texto aqui, mas o importante é que a minha mensagem final vai ser essa aqui. Ela vai ser composta pelo texto bem-vindo e o nome que foi informado e vai ser aqui obtido pela propriedade nome. Então, esta é uma implementação do padrão MVVM. Só que eu não estou implementando a interface iNotifyPropertyChange. Então, eu tenho que agora definir aqui no arquivo appxaml.cs a minha página principal como sendo saudação view, a minha view, né? E não posso esquecer de vir aqui na view, né? E inicializar o meu binding context, definindo binding context. E aqui eu vou atribuir aqui uma instância da minha view model, que vai ser new saudação view model. E aqui eu tenho que incluir uma referência, né, à minha pasta view model. Então agora eu tenho tudo pronto na minha aplicação e eu posso testá-la. Então, ó, lembrando que aqui eu implementei o padrão MVVM criando a view model, só que eu não implementei a interface. Agora essa aplicação ela está atualizando a view, olha. A view tem uma label aqui que vai exibir uma mensagem e essa mensagem ela vai estar sendo composta na minha view model. Então eu vou ter que atualizar a view. E eu não estou usando a implementação da interface iNotifyPropertyChange. Então aí eu vou executar aqui a minha aplicação. Deixa eu trazer o emulador Android aqui, ó. Então, a minha aplicação está sendo renderizada, eu tenho aqui a minha saudação view, olha, e aqui eu vou informar um nome, Macorati, e agora eu vou clicar no botão boas-vindas. Então, o que eu espero que ocorra aqui? Que a mensagem aqui, ó, seja exibida na label que eu tenho aqui. Clicando aqui no botão boas-vindas, olha, observe que a mensagem não está sendo exibida na view, ou seja, a minha view não está sendo atualizada. Eu clico aqui no botão boas-vindas e aqui, ó, eu não tenho a mensagem sendo exibida. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui na nossa view model, eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, no método saudação cmd que está montando a mensagem. Eu vou clicar em boas-vindas. Então, ó, o breakpoint interrompeu a execução aqui. E olha aqui, vamos pressionar F11, ele passar aqui, ó a mensagem que ela está sendo composta com o texto bem-vindo Macorati. Ocorre que a view não está sendo atualizada, a minha mensagem ela está sendo montada, bem-vindo Macorati, mas não está sendo exibida na view. Qual é o motivo disso? É que a nossa view aqui não foi notificada da alteração da propriedade mensagem, ou seja, a propriedade mensagem foi alterada, mas a view não foi notificada. Eu preciso, então, de alguma forma notificar a view da alteração da propriedade mensagem, que está definida na minha view model. Para fazer isso, eu preciso implementar a interface iNotifyPropertyChange aqui na minha view model, saudação view model. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou parar o nosso projeto aqui e vou aqui continuar com a nossa view model, saudação view model, e eu vou iniciar a implementação da interface iNotifyPropertyChange. Ao fazer isso, olha, eu tenho que usar aqui o System Component Model, que é onde está essa interface, e eu vou clicar aqui no Visual Studio e vou mandar ele implementar essa interface. Observe que ele adiciona aqui, ó, o evento que eu estou movendo aqui para o início do código, Property Change. Então, agora a minha classe saudação view model está implementando a interface iNotifyPropertyChange, que permite notificar as alterações de propriedades para a view que está associada com essa view model. Para isso, eu tenho que invocar este evento PropertyChange. Esse evento PropertyChange, ele é o evento da interface iNotifyPropertyChange, que é disparado quando uma propriedade é alterada. Então, qualquer alteração feita na propriedade, esse evento vai ser disparado. Então, eu tenho que invocar este evento. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui, ó, um método public void que eu vou chamar de notificar. Podia dar qualquer outro nome. Aqui eu vou definir um código que eu vou explicar a seguir. Então, aqui nessa implementação, eu estou usando aqui uma implementação padrão dessa interface. Você vai encontrar outras implementações. Então, aqui eu estou criando um método notificar, que é responsável por notificar a view sobre a alteração da propriedade. Então aqui, ó,
eu estou passando um parâmetro prop, que ele é opcional, né? Observe que ele tem um valor padrão aqui. Esse parâmetro aqui, ele representa o nome do membro que chamou o método que é usado. No nosso caso aqui vai ser o nome da propriedade. Então, caso o parâmetro aqui não seja fornecido, o nome do membro que chamou o método vai ser usado, no caso o nome da propriedade. Aqui, ó, esse ColorMemberName é um atributo, tá vendo? Ele está entre colchetes. Ele é um atributo que indica ao compilador para preencher automaticamente o nome do membro que chamou o método notificar. Então, eu não vou precisar informar o nome das propriedades nesse método quando eu usá-lo aqui nas propriedades. Então, essa funcionalidade aqui, ó, você pode encontrar ela como o nome de chamada de membro do chamador, que no nosso caso aqui vão ser as propriedades que vão notificar a view. Então, normalmente, quando eu for usar o método notificar, eu precisaria passar manualmente o nome da propriedade que foi alterada para que a notificação da alteração ocorresse corretamente, né? No entanto, usando esse atributo aqui, ó, o compilador ele vai automaticamente preencher esse parâmetro com o nome da propriedade que fez a chamada. Então, por exemplo, aqui na mensagem, que eu vou ter que implementar aqui a notificação. Eu teria que, em vez de escrever notificar mensagem manualmente, basta eu chamar notificar. E no método notificar, eu tenho o código que está invocando o evento property change. Aqui eu estou usando o operador, ó, interroga ponto, que é conhecido como operador condicional nulo, que é usado para verificar se o evento property change é diferente de null antes de invocá-lo. Isso vai evitar uma exceção por referência nula, caso não exista nenhum manipulador de eventos registrado para o evento property change. E a seguir, ó, o método invoke é usado para acionar o evento property change. Aqui eu estou passando dois parâmetros. O primeiro é o objeto que está gerando o evento. No caso, diz aqui, ó, refere-se à instância atual da classe que implementa a interface iNotifyPropertyChange. E o segundo é uma instância da classe, ó, PropertyChange EventArgs, que encapsula o nome da propriedade que foi alterada, no nosso caso aqui, ó, prop, que eu estou passando. Dessa forma, quando o método notificar for chamado, ele invoca o evento property change, passando o objeto atual e o nome da propriedade alterada como argumento. Isso permite que qualquer manipulador de eventos registrado para o evento property change seja notificado e execute as ações necessárias em resposta à alteração da propriedade. E para o nosso exemplo, nós precisamos então alterar a definição da propriedade mensagem. Então eu vou fazer isso agora. Então essa propriedade eu vou ter que desmembrar ela. Vou ter que fazer assim, ó. E isso vai ter que ser feito para todas as propriedades que sofrerem alterações. Então o get, ele vai retornar aqui uma variável privada que eu vou ter que definir aqui, ó. Private string underline mensagem. E o set aqui, ó, é onde vai ocorrer a notificação. Então aqui eu vou atribuir o valor à minha variável privada mensagem e vou notificar. Então aqui, ó, eu não preciso informar o nome da propriedade, porque eu estou usando o ColorMemberName. Senão eu teria que fazer assim, ó. Então facilita a implementação. Então vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Então foi definido aqui uma variável underline mensagem, que é um campo privado da classe saudação viewModel, que está armazenando aqui o valor da propriedade mensagem. Esse é um campo de apoio ou backend field das propriedades. Então a propriedade mensagem é definida com get e com set. O get está retornando o valor atual aqui do campo underline mensagem, enquanto o setter aqui, ó, é ele que permite definir um novo valor para o campo underline mensagem. E aqui ele chama o método notificar. Então a definição do setter aqui ele é importante porque é ela que permite a notificação de alteração. Olha, então é no set que eu disparo a notificação que o valor da propriedade mensagem foi alterado, notificando a view que isso ocorreu. Sem o setter, não seria possível atualizar o valor da propriedade. E
Dessa forma, não seria possível acionar aqui a notificação para atualizar a view. Então, quando o valor da propriedade mensagem é definido aqui usando o atributo igual aqui, ó, o setter vai ser acionado. Dentro do setter, o novo valor é atribuído ao campo mensagem e em seguida o método notificar é chamado para notificar a view sobre a alteração da propriedade. No nosso caso aqui a mensagem. A seguir eu tenho a propriedade saudação command, que é uma propriedade do tipo iCommand, que representa o nosso comando, né, disparado ali pelo botão na view. Então aqui eu estou associando a ação de saudação a um elemento da interface do usuário, que é o nosso button. No construtor aqui, eu estou instanciando saudação command com um novo comando, ó, new command, e estou associando o método saudação cmd a esse comando. E no método, quando ele é chamado, quando eu clicar no button, né, ele vai ser executado e vai definir a propriedade mensagem, olha, com uma string formatada que contém o valor do nome. Então, agora, olha, eu estou implementando a interface iNotifyPropertyChange. Então, quando o comando for executado, ele vai atualizar a propriedade mensagem com uma saudação formatada, aqui pelo método saudação cmd, que inclui o valor do nome e um texto. E na implementação da interface iNotifyPropertyChange, eu estou permitindo que a view seja notificada quando a propriedade mensagem for alterada, garantindo que a interface do usuário será atualizada de forma adequada. Então, vamos executar aqui a nossa aplicação. Eu vou trazer aqui, ó, o emulador e nós vamos ver agora qual que vai ser o comportamento aqui, né, no nosso emulador. Então tá aqui a nossa interface, eu vou digitar aqui um nome e agora, ó, eu vou clicar no botão boas-vindas. Ó, ele parou aqui no breakpoint, eu vou tirar o breakpoint, né, e vou mandar ele continuar. Olha aqui, ó, bem-vindo Macorati. Vamos trocar o nome aqui, ó, colocar aqui Maria. E olha aqui, ó, bem-vindo Maria. Então agora, com a implementação da interface iNotifyPropertyChange no padrão MVVM, eu tenho uma implementação completa do padrão. E assim eu consigo enviar notificações para a view de qualquer alteração que ocorra aqui nas propriedades definidas na minha saudação viewModel, e assim a view vai ser notificada e eu vou conseguir atualizar a interface do usuário. Então, na próxima semana, nós vamos ver uma abordagem mais robusta e mais simples também, que vai simplificar bastante o nosso código aqui. Porque imagine se eu tiver que fazer essa alteração em dezenas de propriedades que eu tiver definida aqui na minha viewModel. Vai ser muito trabalho, né? Então, na próxima semana, nós veremos como simplificar essa implementação no NetModel. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.